Capítulo 14. Como ajudar os outros com o controle mental. Detectar doenças em pessoas que você nunca viu já é muito surpreendente, mas não deixamos as coisas nesse ponto. Nos corpos em que projetamos nossa consciência também projetamos a cura. Obviamente há uma energia envolvida na projeção mental, uma energia dirigida pelas intenções de nossa mente. Mudando essas intenções da coleta de informações para a cura, mudamos o que essa energia faz. Como podemos ligar nossas intenções a essa energia, de forma que ela realize o que desejamos? A intenção sozinha, em sua forma pura, é algo como a vontade. Como disse no capítulo sobre o controle de hábitos, a vontade por si só é de muito pouca utilidade. Assim como detectamos as anormalidades ao visualizá-las, visualizamos as condições como queremos que elas sejam, sem as anormalidades. Isto é cura psíquica. É algo bem simples. Para a maior parte das curas que você desejará realizar, não será necessário dominar a técnica de trabalhar casos. Você pode tornar-se um eficiente curador psíquico empregando simplesmente sua tela mental, como faz na solução de problemas. De fato, mesmo se você estiver nos primeiros estágios da meditação com visualização, poderá alcançar resultados efetivos. Muitas das possibilidades da vida estão num equilíbrio precário. Um pequeno empurrão e você pode fazer a balança pender para o seu lado. Naturalmente, às vezes a balança já está pendendo para um lado, e então será necessário um psíquico mais avançado, que você chegará a ser, para fazê-la virar para o outro lado. Se você esperar até ser tão efetivo em controle mental, quanto gostaria de ser, antes de começar suas curas psíquicas, você estará perdendo preciosas oportunidades de fornecer uma ajuda necessária. Comecei meu trabalho com curas muito antes de ter desenvolvido o controle mental, na verdade muito antes de possuir uma metodologia organizada para curar. Tentei um método após o outro, com diversos resultados. O importante é que não esperei, e um número significativo de curas aconteceu, tantas que na verdade cheguei a ter uma certa fama como curador psíquico em minha região da fronteira entre os Estados Unidos e o México. Muitos pensaram que eu possuía dons especiais ou poderes extraordinários, mas eu simplesmente havia lido e experimentado até pegar o jeito. Uma de minhas primeiras curas mostra como eram diferentes os métodos que eu empregava. Em 1959 ouvi falar de um padre de uma paróquia próxima de Laredo que havia 15 anos sofria de uma dolorosa inchação em seus joelhos. Frequentemente ele era obrigado a ficar na cama. A dor e o repouso forçado não eram tudo o que preocupava o padre, ele era incapaz de ajoelhar em certos momentos da celebração da missa quando era preciso ajoelhar. O arcebispo havia lhe dado uma dispensa, mas nenhuma dispensa poderia libertar o pobre homem da sensação de estar comprometendo um ritual sagrado. Fui vê-lo e disse-lhe: acho que posso ajudá-lo. Não sou médico, mas nos últimos 12 anos tenho trabalhado com parapsicologia, e já obtivemos resultados muito semelhantes àqueles da cura pela fé, com os quais o senhor deve estar familiarizado. Assim que falei as palavras, resultados muito semelhantes àqueles da cura pela fé, o padre ficou mais preocupado comigo do que consigo mesmo. Parapsicologia? Nunca ouvi falar em tal ciência. Espero que você não esteja se envolvendo com algo que a nossa Santa Igreja desaprovaria. Expliquei-lhe da melhor forma que pude alguns dos princípios da parapsicologia que eu já havia aprendido, e a maneira como as curas podiam ser acionadas. Nada do que eu dizia parecia combinar com a teologia desse homem. Ele prometeu pensar sobre o assunto e talvez me chamar em breve. O olhar de compaixão em seu rosto, e o som de descrença em sua voz não me deram nenhuma esperança de voltar a ouvir falar nele. Contudo, eu sabia que ele iria rezar pedindo proteção para mim quanto a perigos, que em sua mente pareciam tão sérios, que chegavam a ofuscar o seu grave problema. Tive notícias daquele padre cerca de um mês depois, e novamente fui sentar-me ao lado de sua cama. José, como você sabe, o Senhor nos conduz por estranhos caminhos. Poucos dias depois daquela sua visita, recebi uma circular na qual estava a crítica de um livro escrito por um irmão de nossa ordem. Encontrei todo um capítulo devotado a essa tal de parapsicologia, que você me explicou no outro dia. Agora compreendo isso um pouco melhor, e estou disposto a deixar você tentar trabalhar em meu caso.
Fiquei sentado junto dele por mais de 1 hora, e falei-lhe de minhas leituras e do trabalho que vinha realizando. Quanto mais eu ficava ali, mais gostava daquele homem. Finalmente ele ficou cansado, chegou a hora de partir. Então está combinado, disse ele. Quando começaremos o tratamento? Mas padre, já começou. Não compreendo. Isto é uma coisa mental, e enquanto estávamos conversando, já fiz o trabalho inicial. Fiz o resto do trabalho em casa, naquela noite. Na manhã seguinte o padre me telefonou, e com grande surpresa e alegria em sua voz, disse-me que uma grande melhora em seu estado havia ocorrido naquela noite. 3 dias depois de minha visita ele podia andar e ajoelhar-se, e a partir daí nunca mais teve problemas com seus joelhos. Um milagre? Não, um fenômeno puramente natural. Aqui está como aconteceu. Durante aquela conversa de mais 1 hora, nós dois estávamos alerta e relaxados, 2 condições úteis para a cura. Os assuntos que discutimos aumentaram sua confiança na parapsicologia. No trabalho psíquico, a confiança é tão importante quanto a fé para a religião. Enquanto isso, comecei a visualizá-lo em melhores condições de saúde, e tão importante quanto isso, aprendi a gostar dele cada vez mais. O amor possui uma força tremenda, e eu desejava que estivesse do nosso lado. Fiz mais uma coisa como preparativo para o que faria naquela noite. Para ajudar-me a visualizá-lo mais tarde, estudei o padre, seu rosto, a sensação de seu aperto de mão, suas várias expressões e maneirismos, o som de sua voz, a sensação geral de estar em sua presença. Este foi o trabalho inicial. Várias horas mais tarde, quando o padre estava dormindo, e eu já estava em casa, fiz o resto do trabalho. O que fiz foi totalmente diferente do que faço atualmente. Havia aprendido que as energias psíquicas são transferidas mais efetivamente quando a sobrevivência está em jogo, conforme mencionei no último capítulo. Em vez de ir para o meu nível, como faria atualmente, prendi minha respiração enquanto imaginava o padre em perfeita saúde. Longos minutos se passaram até que o meu corpo passou a exigir ar. Mesmo assim mantive minha imagem do padre com a saúde perfeita. Enquanto isso, meu cérebro, numa espécie de berro psíquico, gritou, e a energia desse grito, levou a imagem cuidadosamente mantida da saúde perfeita exatamente para onde ela deveria ir. Finalmente respirei, convencido de que o trabalho estava feito, e estava. O método que emprego e ensino hoje em dia é muito mais fácil para o operador, e tão eficiente quanto o antigo. Simplesmente aprenda a usar a tela mental vividamente com confiança. Deixe-me detalhar o processo para você, passo a passo. Primeiro, é útil, apesar de não ser necessário, conhecer as condições da pessoa que você está em vias de curar. Você pode saber disso psiquicamente ou objetivamente, não importa a forma. Segundo, vá para o seu nível de meditação e projete essa pessoa em sua tela mental como ela está, com a doença, seja ela qual for, que esteja te causando problemas. Coloque outra imagem na tela, no lado esquerdo, mostrando alguma coisa sendo feita para corrigir o problema. Se você não tiver encontrado a pessoa anteriormente e ainda não estiver preparado para trabalhar em casos, tente saber antes qual é sua aparência para poder tornar sua visualização tão correta quanto possível. Terceiro, agora projete na tela, ainda mais para a esquerda, uma imagem vívida da pessoa com a saúde perfeita, cheia de energia e otimismo. Em meditação profunda você está agudamente receptivo ao que diz a si mesmo. Esse momento específico é crucial para se desenvolver uma convicção de que a imagem feliz, que você agora tem da pessoa é a real, não que ela esteja se tornando real, ou que será real, mas que ela é real. A razão para isso é que nesse nível meditativo, em alfa e em teta, sua mente está ligada às causas, em beta ela lida mais com resultados. Ao visualizar com convicção em alfa e em teta você está causando. Não se importe com o que você possa parecer estar fazendo com o tempo ao substituir, será, por, é. O tempo é outra coisa nesse nível. Visualize os resultados que você deseja como coisas já realizadas. Entre as leis do universo parece estar uma espécie de constituição cósmica que garante que todos nós, não importa quão altos, ou baixos, brilhantes ou lerdos,
podemos fazer coisas legítimas acontecerem por intermédio da firmeza de nosso desejo, crença e expectativa. Isto foi dito anteriormente, e melhor, há quase 2000 anos, como relatado por Marcos no Novo Testamento. Tudo o que pedirdes na oração, acreditando que já recebestes, vos será concedido. Enquanto você visualiza essa pessoa em perfeita saúde, virá um momento muito agradável, quando você saberá que fez o bastante. É agradável porque é uma sensação de realização. Conte sua saída para a beta de 1 a 5, sentindo-se completamente desperto e melhor do que antes. Quanto mais você praticar essa técnica, coincidências cada vez mais belas ocorrerão, e mais firme será sua crença, que por sua vez produzirá coincidências cada vez mais belas. Tão logo você aprenda a usar sua tela mental, poderá começar a acionar essa reação em cadeia. As técnicas da cura pela fé e da cura psíquica podem ser diferentes, mas acredito que seus princípios e resultados sejam iguais. Os rituais da cura pela fé diferem de uma cultura para outra, mas possuem o mesmo efeito duplo. Induzem um nível mental mais profundo e apoiam a crença e a expectativa. Muitos curadores empregam métodos que os exaurem. São drenados de suas energias e às vezes chegam a perder peso em uma consulta. E isso não é necessário. Realmente, os métodos de controle mental têm o efeito oposto. Uma vez que sentimos aquela sensação da realização, sentimos uma elevação, que não é sutil, é bastante forte, e despertamos sentindo-nos melhor do que antes. Curar os outros, em nossa opinião, também faz bem ao curador. Muitos curadores acreditam que não podem curar a si mesmos. Alguns acham até que se tentarem isso perderão seus poderes. Já provamos repetidas vezes que isso é falso. Muitos também acham que devem estar na presença da pessoa a ser curada para a imposição das mãos. Para aqueles dentre nós que não são médicos licenciados ou membros de igrejas reconhecidas, isso é ilegal. Mais importante ainda, nos termos das leis maiores é desnecessário. Ao discutir isso nas aulas de controle mental, frequentemente citamos o caso do servo do centurião, curado por Cristo à distância. Cristo não viu esse servo, apenas o centurião que lhe contou o problema. E naquela mesma hora ficou curado o servo. Uma pequena observação. Repare que em nosso folclore, quando formulamos um desejo, com um ossinho de galinha, ou quando vemos uma estrela cadente, ou sopramos as velas de nosso bolo de aniversário, somos prevenidos para não revelar nossos desejos. Esse segredo provavelmente é mais do que uma brincadeira de criança, acho que há alguma sabedoria por trás disso. Manter nosso desejo, ou, mais especificamente, nossa visualização de uma cura, em segredo parece uma forma de evitar a dissipação de sua energia, e talvez até mesmo de acrescentar algo à sua energia. Por isso, eu e muitos de nossos instrutores aconselhamos os alunos a manterem seu trabalho de cura em segredo. Quando Cristo disse, depois de uma de suas curas, vede que ninguém o saiba, não estava pedindo que a cura fosse encoberta. Suas razões eram mais profundas.